Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem, e você? Tudo bem também, Isadora. E aí, pronta para o nosso podcast? Bora lá. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E seja muito bem-vindo você também aqui nesse podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as orquídeas que florescem regularmente todos os anos e de uma forma 100% natural. Isadora, temos um assunto importantíssimo hoje para tratarmos aqui e para ajudarmos os nossos seguidores que amam cultivar orquídeas. E sabe qual que é? Eu sei. Isadora. Vamos dar um pouquinho mais de pista ali para ver se eles adivinham? Vamos. É uma coisa que muita gente enfrenta, tem dificuldade, né, Rose? E sofre sofre muito lá dentro do orquidário. Isadora, eu que tenho tantos anos de cultivo, posso te dizer que já no passado sofri muito com esse assunto, com esse tema, que às vezes dá até arrepio, assim, ó, da gente pensar e encontrar esse problema lá dentro do nosso orquidário. Será que alguém já adivinhou aí? Escreve aqui, né, nos comentários. Escreve aqui nos comentários. Então vamos lá, né? Isadora, hoje vamos falar sobre cochonilhas. Cochonilhas. E você já enfrentou esse problema chamado cochonilhas aí no seu orquidário com as suas orquídeas? Anota aqui nos comentários se pelo menos uma vez você já passou por isso e já sentiu na pele o que é lidar com esses minúsculos, com esses pequenos insetos que tiram realmente o nosso sono. E Rose, pra gente começar já, né, explicando o que são as cochonilhas e como elas afetam a saúde das nossas orquídeas? Isadora, as cochonilhas são pequenos insetos sugadores. Elas precisam sugar uma outra planta, qualquer tipo de planta, para absorver ali o seu alimento. Aí, sugando a seiva da planta, que é aquilo que dá a vitalidade para o vegetal, a cochonilha se alimenta ali os seus filhotes e causa problemas nas orquídeas que pra gente, às vezes, se torna até mesmo fatal ali para as plantas. Então é um problemão aí, né, Rose? Sim. Se as cochonilhas não forem detectadas a tempo e a infestação ali se multiplicar, é um problema realmente muito grave ali para as orquídeas. E Rose, quais são os primeiros sinais de uma infestação de orquídeas que a gente pode observar ali na orquídea, né, ou no orquidário? Quando você notar algumas manchas meio estranhas ali nas folhas da sua orquídea, que você assim no dia a dia costumeiramente não está habituada a encontrar, por exemplo, algumas manchas amarelas com um pontinho branco assim no centro, na parte superior da folha, você já pode bater o olho embaixo da folha e sair procurando, que você vai encontrar focos desses pequenos insetos. Ali aonde ela se instala, ela começa a sugar a seiva. Se ela se grudou na folha, ela começa a sugar a seiva de dentro da folha e ali fica aquela mancha. Vai como que desaparecendo a clorofila ali daquela parte da folha, ficando uma mancha arredondada com um ponto branco no meio. Esse é o primeiro sintoma que você, ao bater o olho, você já sabe que tem cochonilha presente ali no orquidário. E como que essas cochonilhas se espalham entre as plantas? Isadora, elas se espalham de diversas formas e é bem fácil. Vamos então, primeiramente, falar como que é o ciclo evolutivo de uma cochonilha. As cochonilhas, elas têm basicamente 4 períodos durante a sua existência toda. Primeiro, a cochonilha mãe bota um ovo. Agora aqui a gente não vai discutir quem que nasceu primeiro, né? Se é o ovo ou se é a cochonilha. É verdade. Aí, depois que ela botou o ovo, esse ovo eclode e ali nasce uma ninfa, que é uma pequena larva. E nesse primeiro estágio, essa ninfa, ela anda, ela se movimenta, ela se locomove. Então é muito fácil nesse período ela passar de uma planta para outra. Ela vai andando, ela está se movimentando. E ela vai, então, se fixar em uma planta e atingir ali a sua fase, vamos dizer, adolescente.
Na sua fase adolescente, ela se fixa ali num local escolhido por ela ali na planta, ou embaixo da folha, ou embaixo daquelas bainhas que envolvem os pseudobulbos. E existem até mesmo as cochonilhas de raízes, que se fixam lá nas raízes das orquídeas, ou de algumas outras plantas também, porque cochonilhas, elas podem ser encontradas em diversos outros tipos de plantas que a gente possa imaginar. Mas uma vez atingida a sua adolescência e se fixado ali, ela vai se alimentar, e quanto mais nutrida a sua planta estiver, quanto mais seiva de sua planta estiver, mais fortes vão ficar as cochonilhas. Aí ela passa então para a sua fase adulta, que essa já será o quarto período dela. Aí ela atingindo a fase adulta, a fêmea, que lá no seu primeiro estágio, enquanto ela ainda era ninfa, ela andou e talvez ela encontrou lá uma outra planta, um outro vaso onde ela estabeleceu residência, ela vai estar lá, e lá, quando o macho atinge a fase adulta, ele cria asas e ele voa. Olha. Então, voando, ele consegue encontrar as outras fêmeas. Ou até mesmo ali no próprio vaso, ele pode ficar por ali também, né? Mas o que mais costuma mesmo é eles voarem. E também é fácil o vento ajudar, né? Se eles estão batendo asinha, o vento vem, bate e leva eles então. Encontrando as fêmeas, há o casamento lá das cochonilhas. Então a gente pode considerar que ela se espalha muito fácil. Se espalha de uma forma muito fácil. Então a gente considera que então essa tá numa orquídea, né? Então ela pode se espalhar muito rápido. Pode. Então tem que ter o cuidado ali na hora, é isso? Sim. E Rose, mais ou menos assim, quantas espécies de cochonilha existem? Isadora do céu, se eu te contar, você não acredita. Olha, no planeta já existem catalogados acima de 1.200 espécies de cochonilhas. É muita cochonilha, né, Isadora? É bastante. É muita cochonilha. Então, mas assim, algumas delas, algumas espécies, são aquelas que costumeiramente visitam as orquídeas. E elas são classificadas, divididas assim como? Olha, Isadora, basicamente existem 3 tipos de grupos nos quais essas cochonilhas são ali juntadas, agrupadas, que são as cochonilhas maculatas, que são as cochonilhas de algodão e aquelas cochonilhas que têm um escudo, ou seja, que tem uma carapaça. Parecem assim, micros tartaruguinhas, né? Elas têm aquela couraça que protege ela contra agressores exteriores, contra o próprio meio ambiente e também contra alguns produtos que a gente passa lá em cima delas para a gente tentar dizimar com essas cochonilhas. Então, essas cochonilhas, apresentando esses diferentes formatos, aquelas de algodão, que são aqueles floquinhos branquinhos, elas também se disseminam muito fácil. Quando elas formam grandes colônias, fica assim um amontoado de cochonilhas, uma em cima da outra. E o que é mais curioso também, Isadora, é que se o orquidófilo ou o jardineiro ali não cuidar de eliminar essas infestações, as gerações de cochonilhas, ou seja, pais, avós, bisavós, os netinhos e os bisnetinhos, vão virando aquele bolo ali e vai ficando assim até alto. Aquela colônia de cochonilhas. E aí, para o vento bater e levar, porque são floquinhos levinhos. Às vezes eu já cheguei a ver assim, sabe? Quando bate o vento leva assim a cochonilha. E onde pousam, começam novas colônias. Então, a disseminação das cochonilhas é muito fácil. Então, a gente precisa tomar cuidado e ficar atentos. E, Rose, além dela danificar a orquídea, né? Ela pode atrair algum outro tipo de inseto, né? Ou algum bichinho. Olha, Isadora, as cochonilhas, normalmente, elas secretam, elas expelem, assim, uma substância meio grudenta, meio pegajosa. E essa substância, ela tem um nome específico, ela é chamada de melada. Ou seja, ela é grudentinha e ela já diz, né? E ela é adocicada.
E o que ela vai atrair? Normalmente ela vai atrair fungos, e o mais comum é um fungo que desenvolve ali na folha da planta, ou mesmo no pseudobulbo da planta, aquela fumagina, ou seja, é uma camada, uma colônia de fungos que vão se multiplicando e formando assim como se fosse um pozinho preto em cima da folha, e gruda assim em cima da folha da orquídea. E essa camadinha de fungos pretinho ali, chamado fumagina, ela impede a folha da planta de fazer a fotossíntese. A planta, não fazendo a sua fotossíntese como se deve, automaticamente ela vai sofrer as consequências depois. E existem espécies específicas, Rose, de orquídeas que são mais suscetíveis às cochonilhas? Né? Fala assim, essa espécie aqui é mais fácil, essa outra aqui não, ou não existe isso? Olha, Isadora, a partir das minhas experiências, eu digo que a maioria das espécies de orquídeas são atrativas de cochonilhas. Sim, a maioria. Mesmo as orquídeas híbridas que foram selecionadas geneticamente para serem mais resistentes realmente a pragas e às doenças, elas também às vezes são infectadas pelas cochonilhas. Deixa eu só concluir o assunto anterior sobre o que as cochonilhas podem atrair também. Eu disse que ela atrai os fungos, né, que promove aquela fumagina na folha, que prejudica muito o desenvolvimento da orquídea, e também ela pode atrair formigas. Agora, nessa atração das formigas, a gente pode olhar esse problema de dois ângulos. Ou seja, a gente não quer ver formigas ali na orquídea, se bem que, pelo menos aqui no meu orquidário, eu não tenho assim experiência de formigas cortadeiras, daquelas formigas que vêm e prejudicam as orquídeas. Não, elas vêm ali para se alimentar daquele meladinho que as cochonilhas deixam, que nada mais é que o cocôzinho da cochonilha, né? E o xixizinho delas também. No caso, pelo outro lado, as formigas para nós agem como um termômetro. A gente vendo que tem formigas ali passeando nas suas orquídeas, você já pode ficar atenta e já pode sair pesquisando ali embaixo das folhas das orquídeas, embaixo das bainhas das orquídeas ou até mesmo nas raízes, possíveis focos de cochonilhas. Então fica essa dica, Isadora. É uma dica muito importante. Se você vir formigas ali caminhando pelas suas orquídeas, procure as cochonilhas e elimine essas cochonilhas. E já esse gancho que você falou aí das partes da orquídea, como que a gente pode identificar a cochonilha nessas diferentes partes? Então, na raiz, né, nas folhas, nas hastes, como que ela vai agir ali nesses determinados lugares? As cochonilhas vamos por partes. Embaixo das folhas, elas vão se fixar depois que a ninfa atinge a sua adolescência, mais ou menos. Ela gruda ali e se instala. E ali ela vai se alimentando e vai procriando também. Então, ela vai sugando a folha, a seiva da folha e vai causando aquelas manchas. E formando essas imensas colônias, essas colônias vão se multiplicando e procurando outras partes da planta ou outras partes de outras plantas também para se multiplicar. Nos pseudobulbos é a mesma coisa, ela gruda no pseudobulbo, suga a seiva e você começa a observar o pseudobulbo se danificando. Ele vai como que murchando. Imagine um vampirinho sugando o seu sangue e você não. Imagina ali o ser que foi vítima, né, de um vampirinho sendo sugado, vai puxando o sangue, ele vai minguando, ele vai murchando. Com o pseudobulbo da orquídea acontece a mesma coisa, ele vai minguando, ele vai se tornando um pseudobulbo raquítico, cheio de quinas assim, e vai perdendo a sua cor, a sua vitalidade. Fica bem visível, é muito fácil a gente identificar olhando assim, a olho nu mesmo. E nas raízes, desculpa interromper, e nas raízes é a mesma coisa, as cochonilhas vão se alimentando ali, as raízes vão se tornando cada vez mais raquíticas, causando problemas no desenvolvimento de uma forma completa na orquídea. Olha, interessante, né, pra gente analisar e ver certinho, né, na hora que for examinar a orquídea, for pesquisar, né, Rose? Sim. E quais que são os métodos naturais pra gente eliminar essas cochonilhas? Tem como?
Tem vários métodos naturais. Os mais simples, assim, nem sempre são praticados, são atrair insetos, que são os predadores das cochonilhas. Mas agora, dentro do orquidário, que é um ambiente que a gente constrói assim de uma forma protegida para as nossas orquídeas, eu acho que essa prática ela se torna assim um pouco inviável. Sim. Você imagina você sair coletando na natureza um monte de joaninhas, soltá-las ali dentro do orquidário para fazer ali o controle biológico realmente das cochonilhas. É meio inviável, né? E pra gente fazer um criame de joaninhas também é meio complicado também. Aí a gente parte para outros métodos. No caso, Isadora, aqui no nosso orquidário, a gente tem um método especial para controle de cochonilhas, que ele é muito vantajoso em vários sentidos. Acho que não só das cochonilhas, né? No geral, né? De um modo geral, mas ele abrange as cochonilhas de uma forma muito eficaz, que é o nosso método chamado os escoteiros da floresta. Vale muito a pena, né, Rose? Vale. Porque, a Rose, a gente tava até querendo gravar um Reels, né, sobre cochonilhas, né, Rose? E a gente não tem uma orquídea. Eu tenho dificuldade em achar uma orquídea com cochonilha. Sai procurando no meu orquidário todo. Difícil achar uma orquídea com cochonilha. Como que eu vou trazer aqui vários vasos para te mostrar aqui na palma da minha mão as cochonilhas para você? Eu vou ter que sair pegando as orquídeas das amigas. E Rose, produtos químicos, né? São seguros pra gente usar para acabar com as cochonilhas? Alguns produtos químicos são seguros, sim, desde que a pessoa o utilize com todas as recomendações de segurança, tanto para a pessoa quanto para a planta, animais de estimação e tudo ali, qualquer ser vivo que circula pelo orquidário. Mas, utilizando esses produtos químicos que nós sabemos que são chamados agrotóxicos, Isadora, a gente sabe que o uso de pesticidas ao longo dos tempos, ao longo das décadas seguidas, eles trazem alguns problemas para o ecossistema como um todo. Então, a partir do momento que eu desenvolvi o meu método de cultivo natural aqui no meu orquidário, que eu parei de utilizar, aí eu vejo a diferença. Sim. Você tem um método de cultivo que é mais simples, mais seguro, sem essas preocupações de estar prejudicando o meio ambiente, sem preocupações de estar prejudicando os veios subterrâneos das águas, porque com as aplicações de agrotóxicos nós sabemos que a chuva vem, lixivia tudo, vai para o subterrâneo, vai para os rios, e assim é um ciclo bem longo e complicado, né, Isadora, para se refazer tudo novamente. Então, o método biológico, o método natural é realmente o mais seguro. Ou seja, é uma forma da gente voltar às origens, ao natural. Sim. E faz bem para todo mundo, né? Não só para orquídea. E Rose, como que a falta de ventilação pode contribuir para a infestação de cochonilhas em orquídeas? Olha, imagina lá dentro do orquidário um ambiente assim controlado e você veda o máximo possível a circulação do ar. Principalmente quando a pessoa que está ali cultivando as orquídeas aglomera muito as plantas. Entre uma planta e outra ali, muitas plantas aglomeradas em uma banca só, o ar, o vento assim é difícil passar, fica todas amontoadas realmente, e plantas amontoadas. O que você vê? É muito fácil assim para as cochonilhas passar de um vaso para o outro e assim infestando a maior parte do orquidário em pouco tempo. E a falta de ventilação ocorre isso, as cochonilhas estando ali, o vento não levando elas para longe, elas vão ficar ali mesmo. Vai ficar tudo ali. Existem os dois lados também, Isadora, sobre a ventilação. Se você cultiva suas orquídeas em uma forma, em um ambiente externo, no jardim que seja, nas árvores, a ventilação também traz problemas, porque a ventilação traz
cochonilhas que vêm de outras plantas, por exemplo, Sim. das árvores, das praças. Qualquer planta é suscetível de ser o hospedeiro de cochonilhas. Às vezes você mora em uma casa ou em um apartamento lá no terceiro, quarto, quinto, sexto andar ou mais, e você está cultivando a sua orquídea ali, e de repente a sua orquídea não tinha cochonilha, e dali de repente passou a ter cochonilhas, e você Sim, fica sem você tem que entender da onde que veio essa cochonilha, se minha cochonilha não tinha quando eu trouxe, né? Por isso que é importante a gente entender, Por né? isso que é importante entender. O vento leva esses bichinhos. Sim. Eles vão para todos os lugares. Imagina um rodemoinho de vento que vai para todos os lados, bate nas árvores. As cochonilhas estão em ponto de voar ou ser levadas para outros pontos. O vento leva, vai longe, vai longe. E onde ela cai e acha uma planta ali suculenta, cheia de seiva, quanto mais nutritiva para elas, melhor. E Rose, existem sinais, né, que indicam que a infestação, assim, tá fora de controle? Tem algum sinal que você vê e fala assim, ó, tá fora de controle? Sim, existe. Se no orquidário você observou que a maioria das suas orquídeas, se não todas, estão contaminadas por cochonilhas, e pode ser até cochonilhas de diversas espécies. Uma planta só pode ter cochonilha de algodão, cochonilha de carapaça, e assim a situação fica cada vez pior. E se o cultivador ali não fizer a inspeção e não fizer esse controle, elas vão se multiplicando, vão sugando toda a seiva da planta, raízes, pseudobulbos e folhas, e vai danificando o vegetal como um todo. Se você observar isso em todas as plantas, aí a situação é muito crítica. Muito crítica. Mas mesmo assim, ainda existe a possibilidade de você salvar essas plantas, mas vai ser um trabalho bem exaustivo mesmo. E Rose, o que pode ser feito, né, para prevenir que tenham infestações recorrentes, né, na nossa orquídea sem danificar a planta? Ah, Isadora, aí eu sou até suspeita para falar, né? Porque aqui no meu orquidário a gente utiliza os escoteiros da floresta periodicamente e o controle então é feito, a prevenção. E se porventura eu vejo que aparece algum foco vindo da própria natureza mesmo, né? Porque eu moro num sítio, aqui tem árvores e tem plantas por todos os lados. De repente vem alguma pousa ali, se eu observar que está começando um foco, já aplico novamente. E outra, elas já estão protegidas periodicamente, então as cochonilhas chegam, já encontram ali um exército dos escoteiros da floresta já prontos para defender as minhas plantas, e elas ficam tranquilas quanto às cochonilhas. Então fica a dica, né, Rose, que é muito importante aí, e os escoteiros ajudam bastante. Sim. Tem como a gente limpar manualmente as cochonilhas de uma orquídea sem danificar a planta? Essa possibilidade é possível? É possível, é possível sim, é bem trabalhosa, mas é um trabalho assim minucioso, que você precisa fazer uma vez, duas, três, até eliminar por completo. E é importante, assim, fazer isso? É importante, Isadora, porque se você não libertar a sua orquídea ou uma outra planta que você tenha ali que esteja danificada pelas cochonilhas, a sua planta vai sofrer. Ela está sendo sugada, toda a sua seiva está sendo sugada. Então, é preciso combater e controlar essas cochonilhas. E agora eu acho que a pergunta principal aqui, Rose. As cochonilhas podem causar a morte da orquídea? E tem situações que esse dano se torna irreversível? As cochonilhas, sim, podem causar a morte da orquídea se o cultivador não tomar providências e eliminá-las a tempo. Porque as cochonilhas têm o poder de sugar toda a seiva da orquídea. Elas vão se multiplicando, conforme elas vão se alimentando, elas vão gerando novos filhotes, esses novos filhotes vão gerando novos filhotes, e assim sucessivamente, até elas sugarem todinha a seiva da planta, que é o alimento delas. Enquanto tiver alimento, elas estão se multiplicando. Entendi. Então, pode levar à morte mesmo. Pode levar à morte. É importante ter o cuidado ali, né? Sim. E, Rose, quais plantas próximas podem atrair cochonilhas?
e aumentar o risco de infestação nas orquídeas? Principalmente no jardim, palmeiras são suscetíveis de ter cochonilhas, qualquer árvore pode ter cochonilhas. Então é muito comum, às vezes até os cactos também são hospedeiros de cochonilhas. Existem muitas pessoas que amam cactos, inclusive eu amo cactos, mas os meus cactos também estão sempre protegidos, as minhas suculentas também, porque existem muitas suculentas também que são hospedeiras de cochonilhas. Sim, são plantas suculentas, são plantas cheias de nutrientes dentro, e os cactos e as cochonilhas amam os cactos e as suculentas. Tanto é que existem diversas espécies de cochonilhas, né, Isadora? Você lembra que nós falamos? 1.200? Tem muitas Existe espécies. cochonilha para todo tipo de gosto de árvores e de plantas. Então é preciso ficar atentos mesmo. E Rose, uma situação hipotética aqui, né? Eu tenho lá uma coleção de orquídeas, não chega a ser um orquidário com muitas, mas uma eu vi que tá com cochonilha. Que eu afasto ela, eu tenho que tirar ela dali? O que eu faço de início, assim? Primeiro passo, Isadora, é isolar a planta, até fazer o controle e, em seguida, verificar focos nas plantas ao redor. Sim. Em todas, se possível, você precisa observar se já existe foco. Existe alguma espécie de cochonilha que amam folhas de cymbidium. Ela é uma cochonilha meio diferenciada dessa cochonilha de algodão e dessa cochonilha comum de carapaça, que eu chamo de mini tartaruguinhas. Ela é menorzinha, marronzinha e fica ali grudadinha na folha. E ela é persistente mesmo, então você tem que fazer um controle rígido ali para eliminar de vez essas cochonilhas dessas folhas da cymbidium. E existem outras espécies também que atacam outros tipos de orquídeas. Então, a prevenção é sempre a melhor solução. É a chave, né, pra tudo. E Rose, pra gente fechar o podcast de hoje, uma pergunta aqui que eu fiquei pensando. Mas essas cochonilhas, elas vieram no mundo só pra atrapalhar ali as nossas orquídeas? Qual que é o papel da cochonilha no ecossistema? Isadora, se a gente for pensar no ecossistema como um todo, tudo que existe no planeta Terra tem a sua utilidade, tem a sua finalidade. Porque nós e as cochonilhas fazemos parte de uma cadeia alimentar ampla. Sim. As cochonilhas, elas estão aqui no globo, entre as plantas, se alimentando e outros seres vivos vão se alimentar delas. É verdade. Né? Só nós, que por enquanto, ainda não temos nenhum predador. Por enquanto. Por enquanto, né? Mas lá no passado a gente sabe que já houve, né, Isadora? É verdade. As nossas outras espécies foram eliminadas pelos nossos predadores, que eram os nossos semelhantes também, né? Infelizmente. Mas vamos voltar nas cochonilhas. As cochonilhas, elas são alimentos de outros insetos, por exemplo, as joaninhas, entendeu? Alguns pulgões, eles comem cochonilhas. Alguns pássaros, tem pássaros que adoram comer cochonilhas. Nossa! Então, um alimenta o outro, faz parte de uma cadeia alimentar. E se a gente tentar controlar e acabar com todas as cochonilhas do planeta, a gente nem vai conseguir, Isadora. Porque é muita. Teria que ser uma campanha assim, de forma universal, realmente. E mesmo assim ainda vai ser difícil acabar com todas as cochonilhas. E outra, vai prejudicar o ecossistema como um todo, com todos esses outros seres vivos que precisam se alimentar também. É verdade. E Rose, um seguidor mandou aqui, não sei se é verdade, se é um boato, se é um mito, que a gente come cochonilha. Nossa, Isadora, às vezes a gente até come cochonilha sem saber. Olha isso aí. É verdade isso aqui? É verdade. Existe uma espécie de cochonilha chamada cochonilha do carmim. O nome científico dela é Dactylopius coccus. Meu Deus. Essa cochonilha, originária lá no México,
ela dá origem ao carmim, que é um corante utilizado também na culinária. Olha isso, gente. E ele serve para ser feito doces, ele serve para ser colocado em iogurtes e até mesmo em bebidas. E às vezes, utilizando esse corante, às vezes a gente ingere e nem tá sabendo que a gente nem tá sabendo. Que a gente está se alimentando de cochonilhas, né? Então, olha aí, mais uma coisa que ela faz parte, né? Nossa, no ecossistema. Sim, e também a literatura diz pra gente, né, que também é utilizado cochonilhas na medicina, mas, Isadora, hoje a gente não vai se embrenhar por esse mundo, não, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando de cochonilhas. É mais extenso. Mas fica aí, só pra gente entender que 1.200 cochonilhas, né, é bastante. Dá bastante assunto aqui pra gente ficar falando sobre elas e sobre os tipos diferentes delas e sobre as diferentes plantas que elas podem atingir e prejudicar, porque elas são realmente consideradas pragas. Então é muito importante. E nas lavouras, na agricultura como um todo, aquelas monoculturas realmente, os agricultores também sofrem com cochonilhas, então eles precisam fazer periodicamente também os controles, seja biológico, seja químico, mas é preciso controlar, porque senão não se produz alimento. É verdade. Aí o ser humano também não consegue seguir sua carreira adiante, perpetuando sua espécie. É verdade. Então acho que por hoje, né, Rose? É isso, a gente falou bastante sobre as cochonilhas. E eu acho que uma dica que fica aqui é sempre, né, olhar, entender sobre essa orquídea, entender sobre a cochonilha. E, claro, adquirir os escoteiros da floresta, né, Rose? Com certeza, aprender a fazer os escoteiros da floresta conosco aqui. Isso é muito importante, é um método bem seguro e fácil de ser executado. E se acaso você estiver passando com algum problema aí no seu orquidário, com as suas orquídeas, com algum tipo específico de cochonilhas, dos quais nós não falamos aqui, porque são muitas as espécies, pode encaminhar pra gente, mostre pra gente poder te orientar melhor como solucionar esses problemas aí de cochonilhas. E anote aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que precisam saber disso. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo. Tchau.